Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa questão de hoje, a nossa pastoral de hoje, nesta quinta-feira. Nós vamos dar continuidade, Nós temos estudado o Catecismo de Heidelberg, como os irmãos estão cientes. E mais no final eu vou falar um pouco sobre o nosso desejo de retornarmos aos trabalhos já neste domingo, tá bom? Mas antes vamos à questão de número 49, que diz: de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Nós vimos na terça-feira sobre a ascensão de Cristo, Nós sabemos que ele foi morto, foi sepultado, como está nas Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitou. E tendo ressuscitado e passado alguns dias com os seus discípulos, e disso haviam muitas testemunhas, e ainda realizados sinais entre os seus discípulos, ele foi assunto aos céus. Ele cumpre a sua obra, ele morre, ele vive perfeitamente, ele morre sendo um sacrifício perfeito em favor do seu povo, e então ele vai para junto do Pai. Isso na presença dos seus discípulos. E nós sabemos que isso é tanto geográfico, como de fato a verdade por trás disto envolve também alguns benefícios para o povo de Deus. O fato de nós termos um sumo sacerdote que está à direita do Pai, traz benefícios para o seu povo. Ele é o nosso Rei, ao profeta, por meio da sua palavra nós vivemos e nós obtemos vida, e ele é também sacerdote. O ministério de Cristo então tem essa tríplice função, tá? Mas vamos lá, vamos de fato aos benefícios. O Catecismo de Heidelberg, ele vai listar pelo menos 3 benefícios. O primeiro ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Nós temos em Cristo um advogado, e essa linguagem é encontrada nas Escrituras. E eu queria até chamar a atenção dos irmãos para isto. O que nós estamos fazendo, basicamente, usando o catecismo e a estrutura do catecismo para direcionar um estudo bíblico, tá? E é muito bom que seja feito isso, e na verdade os irmãos nem precisam de mim para isso, tá? Nós estamos usando o Catecismo de Heidelberg, mas certamente os irmãos têm o Catecismo da nossa igreja, o Catecismo de Westminster, que é um catecismo muito bom, muito claro. Tanto o Catecismo maior, que é um tanto mais denso, como o Catecismo breve, que é mais simplificado. Você pode fazer um estudo bíblico dirigido, seguindo a estrutura do catecismo. Cada dia você lê uma pergunta, vê a resposta, vai nos textos e você vai aprender questões doutrinárias, verdades doutrinárias, a partir do texto sagrado. Isso vai ser um auxílio muito grande para você nas suas meditações diárias, também na sua vida cristã. Porque há muitas pessoas, pastor, eu leio, eu não entendo nada. Tá? Existem 2 formas de você aprender. Lendo, e aí você vai estudar, vai procurar compreender o texto, o contexto e tudo mais, e aí chegar até a doutrina em si. Tá? Logicamente aqui eu não estou restringindo o agir do Espírito Santo. Você pode ser salvo sem fazer todo esse trabalho, mas para adquirir conhecimento da Escritura, você precisa meditar nas Escrituras, precisa se empenhar, precisa estudar e se dedicar. Tá? Ou, como o primeiro caminho que eu disse, é ir do texto para as doutrinas, ou você pode partir das doutrinas para o texto, tá? Que o catecismo é uma ferramenta que auxilia nisto. E você vai passar então a desenvolver na sua mente o hábito de, quando ler um texto, perceber as doutrinas que estão sendo tratadas ali.
né? Quando você vê um texto que fala sobre a iniquidade, a malignidade de um povo, você vai pensar na depravação total, né? E como isso se estende a toda a humanidade. Então, é uma ferramenta excelente, tanto que foi confeccionado para esta finalidade, né? A igreja sempre usou catecismos, a igreja de Genebra, na época da Reforma, a igreja alemã, ali tendo os catecismos de Lutero. Então sempre foi uma ferramenta útil para o desenvolvimento dos novos convertidos e também das crianças. Infelizmente, nós perdemos aí o hábito de estudar as Escrituras. E isso realmente traz profundos malefícios à igreja. A igreja precisa de maturidade, de homens que conheçam a Escritura com profundidade, que possam ensiná-la aos seus filhos, nos seus lares, né? Então, você tem esse privilégio de ter este documento de fé, né, que é um benefício para a nossa igreja, tá? E quero afirmar a vocês, não é um texto base da nossa fé, o texto é a Bíblia. Mas é uma ferramenta muito útil, que não pode ser desprezada, que tem feito bem ao povo de Deus já há muitos anos, tá bom? Então você pode fazer isso. Você quer, eu quero seguir uma estrutura para mim aprendendo doutrina, né? Pega o catecismo menor, pergunta a pergunta, vê as referências. Já existem versões comentadas que também ajudam muito, tá? Faça isso, é bom, tá? Vai te edificar. E busque sempre aprender sobre essas questões, não somente a doutrina em si, mas como a doutrina ela esboça a nossa realidade enquanto homens pecadores, e como a doutrina exalta o nome de Deus, glorifica a pessoa de Cristo. Use sempre o estudo de forma devocional para que Deus seja glorificado e para que a tua alma seja alimentada e que te faça bem, tá? A Escritura, ela tem esse propósito, a glória de Deus. Se nós estudarmos apenas por estudar ou lermos apenas por ler, nós desperdiçamos um grande benefício, tá bom? Então faça isso, ore, leia a Escritura. Se você quer um material para auxiliar, procure o catecismo, faça isso. E eu estou à disposição também para toda qualquer dúvida que surja no momento do seu estudo, tá? Seria ótimo se eu tivesse muitas dúvidas para auxiliar, porque eu estaria ciente de que o povo de Deus está estudando, está aprendendo. Isso seria certamente um benefício, tá bom? Então vamos lá. Primeiro benefício é que nós temos o nosso advogado diante do Pai, tá? E aí Romanos 8, versículo 34 diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Quem nos condenará? Se é Cristo que morreu e que ressuscitou e que está à direita de Deus e que intercede por nós. Nós temos um sumo sacerdote. Lembre-se que o trabalho do sumo sacerdote, que intercedia pelo povo, que era mediador entre o Deus e o povo, era justamente a expiação dos pecados, né? O sangue derramado, a tampa do propiciatório, e aí, de fato, a ira de Deus sendo aplacada. O sacrifício foi feito, o sacrifício foi aceito, e o nosso sumo sacerdote está, então, à destra do Pai e intercedendo por nós. Significa que todos aqueles que foram purificados pelo sacrifício de Cristo, que creram e estão unidos a Ele pelo seu Santo Espírito, gozam deste privilégio, não é? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Isso é real. Pastor, quer dizer então que nós não pecamos? Não significa isso, mas significa que nós somos justificados por intermédio de Cristo, tá? Significa que há eficácia no sacrifício de Cristo para perdoar todos os nossos pecados, os que nós cometemos no passado, o que nós estamos cometendo hoje e o que nós cometeremos. Pastor, então nós podemos viver em pecado e tudo bem, porque nossos pecados já foram perdoados. Veja bem, a eficácia é para aqueles que estão em Cristo. Se você diz estar em Cristo,
mas ama a iniquidade, mas vive de forma desregrada, mas não ama a lei de Cristo, não tem a sua consciência pesada por causa do pecado, não se arrepende do seu pecado, eu lhe afirmo, você não está em Cristo. E não estando, não há privilégio, não há perdão para os seus pecados. Aqueles que estão em Cristo, eles estão justificados. Podem pecar sim, mas o Senhor os leva ao arrependimento pelo seu Santo Espírito e eles confessam os seus pecados e são perdoados por causa de Cristo. Tá? Então, nós somos pecadores e justos. É a expressão que Martinho Lutero cunhou, né? Simul justus et peccator. Ao mesmo tempo justo e pecador. É a nossa condição nesta terra. Tá? Ainda pecadores, mas já justificados, já santos por causa de Cristo. Ainda a expressão no campo judicial, você vai encontrar em 1 João, capítulo 2, né, versículos 1 e 2, onde está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tá? Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e certamente por todos aqueles que pertencem a Ele. Não apenas a este povo mencionado, né, o povo de Israel, não apenas a igreja naquele período, mas todos os santos. Pastor, está dizendo que é do mundo inteiro. Pessoal, vamos com calma. Vamos ler a Escritura como um todo. Porque se você pega qualquer versículo e descuidadamente tira conclusões, você tem dificuldades textuais. Tá? Mas ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Isso é uma verdade bíblica? Leia os demais textos. Se fosse verdade, o entendimento literal, não haveria inferno. Né? Se o entendimento literal fosse aplicado em outras passagens, como o mundo jaz no maligno, também não haveria céus. Então, atente para como a doutrina da salvação, a soteriologia, ela é demonstrada na Escritura. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus, né? E o seu sacrifício é eficaz para salvá-los. E sim, quando digo o mundo inteiro, são pessoas de todas as tribos, povos e nações. Por meio do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, sim, nós teremos pessoas de todo o mundo entre os salvos, mas não todo o mundo, que aí seria o erro do universalismo, que acredita que todos serão salvos. Certo? Vamos seguir adiante. Tá? O segundo benefício é o seguinte: temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Veja, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte. Na verdade, vou ler o versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A segunda causa levantada aqui, o segundo benefício levantado pelo Catecismo de Heidelberg é que o fato de Cristo estar aos céus é também uma garantia de que nós estaremos unidos a Ele. Como assim? Ele é o cabeça do corpo. Né? Nós somos membros do seu corpo. E se Ele já está à destra de Deus, esta é uma garantia de que nós estaremos também. Né? E na verdade a linguagem aos Efésios é que nós já estamos
assentados nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque o nosso cabeça está. Então é tão certo que nós estaremos, ou como de fato estando unidos a Ele, já estamos em comunhão com Deus, que o texto bíblico vai usar essa expressão de forma meio que antecipada, né? É tão seguro que nós estaremos unidos ao Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade, que isso já é tratado como um fato realizado, até porque tudo que era necessário para que isto acontecesse já foi feito por Cristo Jesus. É só uma questão apenas de haver a consumação, né, dos séculos e o grande juízo. Mas o Senhor Jesus Cristo já não precisa fazer mais nada em nosso favor para que isso aconteça. Então nós gozamos deste benefício. Se Cristo está com o Pai, foi glorificado, se Ele foi crucificado, nós somos crucificados com Ele, nós seremos ressuscitados com Ele e também gozaremos da glorificação, que é um benefício que nos é conquistado pelo nosso Senhor. Tá? Tudo o que acontece com o Filho acontece com o seu povo. Né? Os benefícios que lhe pertencem ao seu povo. A grande questão é que nós estamos unidos a Ele pelo seu Espírito Santo. E aí nós chegamos ao terceiro benefício, que é Ele nos enviou o seu Espírito como garantia. Tá? Tanto o Senhor estando já nos céus, fisicamente, corporeamente, como o fato dele nos ter enviado o seu Espírito, também nos garantem que de fato nós estaremos com Ele na eternidade. Veja, eu vou pedir aos irmãos que abram em João 14, desta feita ainda no mesmo capítulo, só que no versículo 16, que diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Tá? Isso aqui vai resolver a questão anterior, que Cristo está nos céus, sim, fisicamente, mas está conosco por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas mais, Atos capítulo 2, versículo 33 diz: Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aí perceba, nós recebemos este Espírito, o Consolador que nos foi prometido, que nos foi enviado. E mais, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então perceba, o Espírito Santo, a habitação do Espírito, é um penhor, é uma garantia que nós temos. Uma garantia que fazemos parte do povo de Deus, que fomos salvos e que pertencemos a Cristo, mas é uma garantia que nós também gozamos de todos os benefícios que Cristo conquistou para nós com a sua morte, ressurreição e certamente com a sua presença à destra do Pai. Tá? Então, a Escritura Sagrada vai nos falar disso de forma clara. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, nós temos aí mais uma vez o Espírito sendo apresentado como o penhor, a garantia. Tá? E Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Não é? Então veja, meus irmãos, há este benefício que é o fato de Cristo ter sido assunto aos céus e nos enviado o Consolador, o seu Espírito Santo, que em nós habita e que dirige a sua igreja. Tá? Perceba a linguagem do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, onde diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra,
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aqui tem duas coisas. Tanto a garantia de que quando Ele se manifestar, ou na consumação dos séculos, Ele vier, nós seremos manifestados e que a nossa vida está nele, mas aqui há uma recomendação, há uma vivência distinta, porque nós estamos unidos com este Deus, né, o Filho, que está sentado à destra do Pai. Ora, se nós estamos unidos com Ele, e esta é uma promessa que nos é feita pela sua união, que nos é dada por meio do Espírito Santo, nós estamos unidos com Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo por causa do Espírito Santo, devemos pensar nas coisas lá do alto, né, onde Ele está. Nós devemos ter as coisas do reino em alta estima. Nós precisamos entender que a nossa vida ela está oculta em Cristo, em Deus. Não é? Então, o que nós temos de mais precioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. O benefício maior que nós temos é estarmos unidos a Ele. Então, a nossa forma de vivenciar este mundo, de vivenciar esta terra, de nos portarmos aqui, precisa ser direcionado por isto, tá? Porque nós não somos mais desta terra. Porque agora nós somos embaixadores, representantes em nome de Cristo. Nós nascemos de novo e aqui nós representamos o seu reino. E este reino será estabelecido pela eternidade, quando Ele vier buscar o seu povo. Certo, meus irmãos? Então os benefícios são estes. Nós temos um advogado, Cristo, nosso sumo sacerdote, à destra de Deus. Nós temos a certeza de que porque Ele está com o Pai, nós estaremos com o Pai. E nós temos o seu Espírito Santo, que é quem nos governa, quem nos sustenta, quem nos dirige e que também é o penhor da nossa herança. Amém? Então, queridos, nós vamos ficando por aqui hoje. Como eu havia dito, nós preciso tratar com os irmãos sobre a possibilidade de nós reabrirmos mais um trabalho. Nós estamos reunindo dominicalmente pelas manhãs, tendo um culto dominical. Não estamos tendo as classes da escola bíblica, estamos tendo apenas o culto dominical. E nós queremos também abrir o culto no domingo à noite. Tá? Nós estamos conversando sobre esta possibilidade de, pastor, mas todo mundo já abriu, todo mundo já está fazendo isso e está fazendo aquilo. Queridos, a gente tem orado e pedindo sabedoria a Deus para fazermos as coisas com a maior cautela possível, não é? Temos sido prudentes nesse sentido e nosso desejo é de fato retornarmos. E haja vista que de fato nós já temos congregado pela manhã, eu acredito que não há empecilho nesse sentido. Estando cientes os irmãos, né, que as mesmas restrições elas continuam, né, os cuidados eles continuam. Tá? Então, o que vai aumentar apenas um trabalho a mais e nós vamos poder nos congregar tanto pela manhã quanto à noite. Essa questão está ainda em discussão aqui no conselho, mas nós vamos comunicar aos irmãos amanhã, mais tardar no sábado, mas eu acredito que já na sexta-feira nós vamos informar nos grupos da igreja, eu vou botar nas redes sociais também, tá bom? Então ore por essa questão, não é uma questão simples. Peça a Deus que nos dê sabedoria e peça a Deus pela situação da nossa cidade. O fato desta reabertura abrangente, nós desejamos que não seja um retorno ou uma segunda onda, nós queremos de fato que essa situação cesse. Nós queremos isso, é o nosso anseio podermos voltar à normalidade. Mas há este risco. Então, por isso, oremos para que o Senhor ponha fim a essa situação, a esta pandemia, a este mal. Tá bom? Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe. Eu vou avisar ainda no mais tardar, né, até sábado, mas muito provavelmente amanhã eu já aviso aos irmãos o que foi decidido. Uma boa noite a todos.